eu converso com a psiquiatra Fernanda Pascoal sobre esquizofrenia. Vamos falar um pouquinho dos outros tipos? A gente já falou sobre 2, eu gostaria de estar descrevendo pelo menos mais 2 tipos, que então falamos do paranoide. E a gente falou dos sintomas negativos, né, que seria o esquizofrênico simples e o residual, porque no final da doença, os sintomas negativos é que passam a prevalecer. Existe também o hebifrênico, né, que é a esquizofrenia hebifrênica, que é a de pior prognóstico, porque ela abre no final da infância e início da adolescência. Então, é uma esquizofrenia que acomete o indivíduo antes dele se tornar um adulto. Então, normalmente, ela é do subtipo mais desorganizado. Então, é comum você ver paciente hebifrênico, às vezes com uma linguagem que ele cria, ou às vezes com um discurso completamente desagregado. A gente chama esse discurso de esquizofasia, que se chama salada de palavras. Então é aquele paciente que você fala, gente, ele não fala coisa com coisa, ele não evoluiu a ponto de estar conseguindo estruturar um delírio, tá? Ele fica mais naquela coisa da desorganização. Essa é a hebifrenia. E tem também a esquizofrenia catatônica, que costuma... É mais rara, não é? Então, não que seja mais raro, é que os quadros de catatonia, a maior incidência da catatonia não tá na esquizofrenia, e sim nos quadros orgânicos, e em segundo lugar nos quadros de humor, tá? A esquizofrenia catatônica não é comum, mas a catatonia pode acontecer, tá? Que é quando o paciente ele adquire às vezes a apresentação de um boneco. Ele fica alheio à realidade, às vezes ele fica com uma rigidez muscular e às vezes paralisado. Tanto é que existe um termo que a gente usa para descrever que chama flexibilidade séria, que é como se fosse um boneco de cera, tá? Mas não que a catatonia seja rara, é que atribui o diagnóstico de esquizofrenia catatônica para catatonias que não são esquizofrênicas. Entendeu? E me conta uma coisa, qual é o tratamento para isso tudo? O tratamento, eu sempre gosto de salientar que o tratamento é sempre multidisciplinar, tá? Então, não é só o remédio, não é só o psiquiatra. Pode ser oneroso e dispendioso, sim, mas o serviço público disponibiliza o CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, que teoricamente teriam esses profissionais para abordar todas as facetas do tratamento da esquizofrenia, tá? Sim. Mas a esquizofrenia é uma doença que requer medicação. Não tem jeito. Por mais que possa ser desagradável, a medicação tem que ser adicionada ao tratamento. Então, hoje em dia, a gente conta com os antipsicóticos de primeira geração. Que tem muito menos efeitos colaterais. Os de primeira são os que tem mais. Ah, é? Que são o Aldol, entendi, de última, sim. O Aldol, o Amplictil, enfim. E os de segunda geração, que teoricamente tem um perfil de efeito colateral mais tolerável pelo paciente, mas também são caros. Só que uma coisa que eu acho importante falar é que muitos desses antipsicóticos de segunda geração estão disponíveis na farmácia de alto custo através do preenchimento de um formulário pelo médico psiquiatra, explicando o porquê da introdução dessas medicações. Sim. Então, mesmo o doente que não tem um nível socioeconômico elevado, ele pode ter acesso a esse tipo de medicação, desde que ele converse com o médico e que haja e faça um pela consenso. farmácia de alto custo. Exatamente. Com certeza. Eu Né? tenho muitos pacientes que usam esse recurso. Exatamente. Uma coisa importante falar é que infelizmente, existem pacientes que eles não aderem ao tratamento medicamentoso. Então, ou seja, eles não tomam o remédio corretamente. Hoje em dia, existem medicações injetáveis que podem ser feitas quinzenalmente ou mesmo mensalmente, que vão dar um suporte terapêutico para esse paciente. Então, ou seja, mesmo que ele não tome o remédio, ele vai estar coberto no sentido de estar ajudando o controle dos sintomas.
Esses são os tratamentos. Eu não sei se você tem interesse sobre... Eu queria saber dessa medicação nova que você estava falando aqui nos bastidores, que saiu... Na realidade, ela não é uma medicação nova, viu, Mônica? Isso daí ainda está em fase de pesquisa, mas é uma coisa que quando eu li a pesquisa, eu sinceramente eu fiquei muito impressionada, porque às vezes a gente pensa que conhece muito a respeito de algo e às vezes o caminho pode ser diferente. Então, a grande maioria das medicações que existem até hoje, agem num neurotransmissor chamado dopamina e num outro chamado serotonina. Estudiosos, né, de centros de estudo em esquizofrenia, eles acreditam não só na via dopaminérgica dos sintomas, e sim também em vias colinérgicas e GABAérgicas. Então, descobriu-se que uma medicação que se usa para tratamento de emergência hipertensiva, que é o nitroprussiato de sódio, Nipride, que é muito antiga, ela é capaz de controlar sintomas, tanto os sintomas floridos como os sintomas deficitários. Então, é um estudo que foi publicado agora pela USP de Ribeirão, foi publicado agora em maio, e que é uma promessa de, não digo cura, mas de uma... ajuda. No mínimo, uma ajuda extremamente importante. E para terminar, existe cura para esquizofrenia? Até hoje, ninguém descreveu uma cura mágica para a esquizofrenia. Mas as pesquisas avançam. Então, existem centros que trabalham com célula-tronco, existem centros de pesquisa que vêm criando ou trabalhando com outras substâncias, mas infelizmente cura ainda não podemos falar. Dica final, estamos no finalzinho do programa para o nosso telespectador. Olha, eu gostaria de dar uma dica tanto para o doente quanto para a família. Se você está observando que você tem em casa um jovem que está ficando diferente, cursando com algumas alterações de comportamento, está deixando de fazer coisas que ele fazia previamente, está ficando inibido, introspectivo, não tenha medo, leve seu filho para um profissional, porque quanto mais precocemente ele for avaliado e quanto mais precocemente se introduz uma medicação no sentido de controlar não só os sintomas da esquizofrenia, mas como das outras doenças mentais, melhor será o prognóstico. Então não tenha medo. Eu acho que é sempre preferível a gente encarar de frente. Lógico, lógico. Porque mais para frente o ônus é muito maior. Muito obrigada, foi muito bom falar com você. Obrigada a você, Mônica. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.